Hoje eu vou falar um pouco sobre BioSmith e algumas outras ferramentas. Esse é um workshop que eu dei lá em Campo Grande e junto com ele eu tinha feito um pouco sobre produções de receitas, que eu não vou falar porque vai ser basicamente o tema que o Kelvin vai falar à tarde, né? Então vamos pegar só o BioSmith, é bastante básico, tá? Então talvez alguém que esteja aqui, já produz há mais tempo, vai ser um pouco óbvio, mas eu acho que tem muitas coisas que as pessoas têm dificuldades, coisas que às vezes são simples, mas esses programas normalmente não são tão intuitivos, né? Eles não são tão fáceis de você ver a primeira vez, depois quando você começa a fazer, parece que é bem, bem simples, né? Meu nome é Renato, sou lá da cervejaria Canalhas, de Campo Grande. Eu sou cervejeiro caseiro, se eu não me engano, desde 2013, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar com cerveja vendendo, comecei a tomar, comecei a gostar, conheci pessoas que faziam, comecei a fazer cerveja com um amigo meu, que é o Arthur, que trabalhou na Morena Beer, não sei se vocês já tomaram, lá de Campo Grande. Ele que me ensinou os primeiros passos, assim, e ele fazia tudo na mão, as contas, e era um trabalhão, assim, para você fazer as receitas, né? E hoje eu vejo que nem é tão complicado, mas é tão mais fácil você usar um software, usar uma planilha para fazer isso. Depois eu comecei a acompanhar outras pessoas lá em Campo Grande, inclusive o Léo, que hoje é meu sócio, foi ele que me mostrou o BioSmith. Inclusive tem um vídeo dele no YouTube já com 40 mil views, sei lá, 50 mil views, sobre um tutorial de BioSmith, na época o BioSmith 2, da serva antiga que a gente tinha lá. É um vídeo bem longo, mas assim, que vale a pena assistir assim, em casa depois, se tiver tempo, ele explica bastante coisa. O BioSmith está na versão 3 agora, né? Eu confesso que eu usava até semana passada a versão 2, então eu me inteirei um pouco das novidades deles, que não são tantas, basicamente. Eu não sei se vale a pena, ainda não cheguei a essa conclusão, se vale a pena esse upgrade de quem tem a versão 2 para a versão 3. Ele tá mais legal, assim, mas tá mais redondinho, assim. Mas basicamente funciona bem parecido. Diz que mudou um pouco algumas contas, né? O site do BioSmith é biosmith.com, você pode comprar ele em vários sites em português, basicamente todos os sites de brew shops têm. Eu vou falar depois de algumas opções grátis também, né? Aí no site dele você pode fazer o download, a internet aqui está meio ruim, não está carregando. Na mesma página que faz o download, ó, que não está abrindo aqui, tem a tradução também. E eu também usava o BioSmith sem traduzir. Mas eu acho que vale a pena traduzir em português, apesar de que alguns termos ficam meio estranhos, porque a gente está acostumado com os termos em inglês, né? A gente acaba falando whirlpool, né? As coisas assim que você se perde um pouco ali, mas fica mais fácil para alguns elementos para quem não domina inglês. Quem domina aí, às vezes, vale deixar em inglês. Quando você baixar o BioSmith para Windows, mas tem também para Mac e para Linux, vai instalar como qualquer aplicativo normal. Se você quiser traduzir, que não estou conseguindo abrir a página aqui agora, né? Você vai baixar esse arquivo aqui, que é um arquivo que chama .lang, lang. Eu acho que é um XML. É um XML. Você não precisa, não tem muito trabalho, você copia ele, você procura onde está o seu BioSmith, né? O meu está aqui no... Só de curiosidade, o app para Android, ele atualizou para o 3 sem custo nenhum. Então, pelo que eu vi, ele não mudou nada, ele só mudou o nome. Ele... Ficou mais bonitinho a logo. É a logo, né? Tá mais redondinho, tá com transparência. Uma função legal do app é que no anterior não tinha a função de instalar os add-ons. Não tinha. Isso era isso que era um trabalhão, porque toda vez que você queria um malte novo, você tinha que colocar ele numa receita, exportar a receita, abrir no celular e abrir e salvar, porque você não tinha como baixar. Eu ia lá e adicionava ingredientes, sempre adicionei tudo na mão. Porque eu ia lá, mandava copiar, precisava de um lucro, copiava o lucro, precisava de um malte, copiava o malte, editava e colocava, adicionava. Eu conheço muitas pessoas que usam regularmente assim, o aplicativo. Eu confesso que eu usava mais só para acompanhar a receita, porque às vezes eu estava longe do computador, então eu fazia a receita, mandava para o celular e abria ela. Mas para fazer eu sempre tinha essa dificuldade. Puta, tinha pouco lúpulo, pouco malte, poucas coisas, né? Agora instalando os add-ons é bem mais fácil. Bom, aqui ó, a página do BioSmith, meu tá no arquivo de programas aqui, BioSmith 3.
Você tem que só pegar e copiar esse arquivo para dentro, só isso. Como eu já fiz, né? Mas senão ele vai pedir a autorização de administrador, mas não tem nada demais. Copiou, pronto, ele está traduzido já. Quando você abrir, vai abrir essa telinha triste. A minha ainda não está triste, né? Porque a minha ainda não ativei, mas está dentro de 30 dias. Se você já comprou a chave, eles vão te mandar por e-mail, né? Se não, você pode continuar aqui no modo avaliação, que ele funciona por 30 dias. Tá, o Beersmith tem essa carona assim, de Windows antigo, né? 3.11. Acho que já é 95 já. Já tá redondinho. Assim. Mas vocês veem que tá todo em português. Tá, porque esses aqui são umas receitas. Esses aqui são os addendums de receitas até, que eu acho que eu baixei alguma vez, mas eu nem uso. O Beersmith é 3. Já vem com as receitas básicas. Eu acho que assim, quando você pega o Beersmith, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que começar, você vai aqui em ferramentas, opções. Você vai unidades de medida, porque como ele é feito para os americanos, né, então eles usam as unidades que eles usam lá. Ele tem um negocinho bem legal que você vê aqui embaixo, definir sistema métrico. Então você nem precisa olhar um por um, né? Acho que só a unidade de pressão, que essa KPA a gente não usa quase aqui, né? Normalmente vai estar em bar ou PSI. Isso também, para a maioria dos cervejeiros, não é tão relevante assim. Mas é assim, litros, quilos, gramas, né? A unidade de cor, que isso aqui talvez mude um pouco, né? Quando você pega receitas, parâmetros, às vezes, de BJCP ou do Brewers Association, né, que são os guias mais famosos, eles são feitos por americanos. Normalmente eles usam SRM, né? E o EBC é um padrão europeu, né? Então, no Brasil, às vezes você vê receita com um ou com outro, e aí, às vezes pode confundir. Eu normalmente uso mais o EBC, mas pode pôr o SRM também, que funciona. Esse menu, ele tem outras coisas legais, assim. A primeira parte dele, né, que é a produção de cerveja, você coloca as coisas básicas que vão estar na sua primeira tela na hora que você começar a tua receita, né? Que tudo você pode alterar depois. Mas você põe o teu nome, se você quiser pôr também, né, não é obrigatório. Aqui é o tudo grão, né, fica um pouco estranho. Seria como você faz. No Brasil, basicamente, a gente produz com tudo grão, em português, né? Mas também tem a possibilidade de você usar extrato de malte e mostura parcial. Eu conheço muito pouca gente que faz com extrato, mas com mostura parcial eu estou cada vez vendo mais, né? Influência um pouco, acho que, dos youtubers aí, né? A galera usando muito extrato de malte seco, né? Hoje está bem mais fácil de comprar, você consegue comprar ele fácil e encontrar na internet em vários sites e pode ser usado, mas ainda a maioria da galera vai usar tudo grão, né? Seria alguém. Aqui minha panela que eu uso, que eu vou mostrar como configurar, eu tenho uma Beer Max, eu tenho algumas outras antigas aqui que a gente já usou, ó, que tem até umas Triunvirate do Léo antiga aí, ó. Mas eles têm alguns exemplos de panela e que você pode usar de base para começar. Eu não recomendo tanto, eu vou mostrar depois como a gente configurar as panelas, que é até relativamente simples. Isso foi uma coisa que ele melhorou já. O Beersmith 2 já tinha uma ferramenta simples, agora está mais simples. Aí aqui os guias de estilos, né? Aqui está selecionado o BJCP 2015, mas também tem agora de padrão dele, né? Tem o de vinho, o de cidra, e você pode selecionar todos. Eu vou deixar aqui o 2015, mas depois eu vou instalar o em português, que tem agora o ADD-ON dele em português também. E outras coisas aqui que não são tão importantes, mas você pode pôr, né? Os endereços, telefone, organização, coisa e tal. O sistema de amargor, eu acho que não vale a pena para você mexer, a não ser que você tenha bastante ciência do que você está fazendo. São alguns estilos de contas de aproveitamento de lúpulo, né? A mais famosa é a Tinsit, mas basicamente todas funcionarão mais ou menos parecidas, mas mudam um pouco. Eu não tenho conhecimento para mudar isso, então eu acabo usando o padrão dele que vem. A parte de refratômetro também, eu acho que é irrelevante a gente mexer agora, assim. Ele serve para você depois
caso o seu refratômetro não esteja totalmente calibrado, ou você calibrou com uma outra água, mas você pode usar mudar isso na ferramenta de refratômetro que ele tem. Parte de leveduras também é bem avançado isso aqui. É interessante, ele usa alguns padrões de ales e lagers que você pode mudar, mas essa versão 3 está bem atualizada com a literatura nova aí, com o que tem saído, o livro do Palmer mesmo que ele falou, eu tenho comparado, é bem próximo disso, né? Você chegou a olhar para mim, a minha versão 3 sumiu a parte de starter. Ah não, eu vou mostrar, ela tem, só que não sei porquê agora a parte de starter só aparece quando a levedura é líquida. Se você não tem como calcular o starter com levedura... Foi uma coisa que eu não entendi porque que eles fizeram lá. A parte de aparência, relatório, a parte de nuvem é legal. O Beersmith hoje agora ele ainda tem a modalidade de você comprar ele definitivo, que era o que eu tinha no Beersmith 2. E ele vai te dar direito à nuvem com, se eu não me engano, 15 receitas que você pode deixar na nuvem. Essas receitas na nuvem você pode deixar ela pública para outras pessoas verem e você pode compartilhar com algum amigo seu pela própria nuvem do Beersmith. Ele tem algumas outras modalidades, só as modalidades por assinatura, que você paga um valor menor, mas ele é anual. E aí você tem direito a mais vagas na nuvem. Como não está funcionando a internet, eu não vou poder mostrar para vocês, eu não sei de cabeça, mas eu acho que é legal, assim, o plano mais alto é legal para uma cervejaria muito grande, que você às vezes não quer deixar só num computador, né? Serve como um backup bem legal. Mas eu acho que assim, o inicial dele ali, o básico, vai ter 15 a 30 receitas, é bem legal. Daí você vai ter que se cadastrar no site, então vai ter seu nome de usuário, senha aqui. Se por um acaso você tiver um servidor que precisar de proxy e coisa e tal, mas isso já normalmente não precisa mexer. A parte de aparência você pode mudar a cor, o esquema, mas é bem visual mesmo, assim. Eu sempre usei o padrão dele e não mexo. Então as configurações iniciais basicamente são essas, né? Próxima coisa que eu faço depois que eu configuro é configurar o meu equipamento, né? E ele tem essas coisas de perfis aqui que você pode alterar todas elas, né? De equipamento, mosturação, carbonatação e fermentação. Equipamento, quando você clicar em equipamento, ele vai abrir essa tela, que ele já vai ter uns instalados, e o meu vai ter alguns, porque eu importei meus dados do Beersmith 2. Só que os equipamentos americanos, primeiro que eles vão estar em galão, né? Mas é um pouco complicado. E eles usam umas coisas tipo cooler, né? Como o Nuno falou, eles fazem bastante cerveja com cooler lá. Os tamanhos são um pouco diferentes. E se você quiser ter uma precisão, que acho que é até por isso que a gente usa um software, o ideal é você configurar o seu próprio equipamento. Ele tem agora essa assistente de equipamento que já tinha no 2, mas ficou bem mais fácil de usar. E adicionar equipamento manual. Eu costumo adicionar no equipamento manual aqui. Você pode pôr seu equipamento, panela 1, vamos pôr aqui. Essa tela aqui parece que é um pouco complicada, que tem muitas informações, mas ela está bem divididinha, qual panela é qual, o que espaço tem. E eu acho que a parte fundamental é você estar bem configurado o seu equipamento para você conseguir a receita chegar no que você quer. Porque eu vejo muito cervejeiro, como eu tive um brew shop lá, as pessoas iam lá, o cara fazia a receita para 20 litros, aí ele me falava que saiu só 16, ou que saiu 24, que saiu 22. Porque provavelmente o equipamento dele está mal dimensionado, né? Mal configurado aqui. E os brew shops também fazem isso, né? A panela para 20 litros, mas ela é 20 litros, mas ela cabe quantos litros? Cabe muito mais que isso. A parte de eficiência, a parte que você perde embaixo da bazuca, ou se é fundo falso, né? Tudo tem como você configurar aqui. O tipo meu tá padrão, o padrão que eu tinha colocado ali é all grain, mas você pode pôr aqui também. Ele tem agora de cidra, hidromel e vinho, que eu realmente não sei o que muda. Eu nunca fiz. Então você pode pôr aqui tudo grão, ou você pode pôr o padrão. A parte de eficiência, para quem está começando, é bem complicado você saber qual é a sua eficiência, né? De cara, sem você ter usado esse equipamento.
Mesmo para quem não está começando, quando você troca de equipamento, você não sabe qual que é a eficiência, né? Eu gosto de chutar um pouco baixo, assim. Eu chuto normalmente em torno de 65 a 68. Porque se por um acaso você tiver uma eficiência maior, quando eu estou usando as primeiras vezes o equipamento, eu faço uma medida pré-fervura, que eu acho que é a melhor hora de você corrigir, apesar que você pode mudar depois se a sua taxa de evaporação estiver errada, porque você pode colocar mais água, mas se você colocar mais água, você tem que ter consciência que você vai mudar outras coisas. Por exemplo, você vai ter que colocar mais lúpulo para você conseguir atingir o mesmo IBU, né? Se você colocar mais água no final, você vai mudar não só mais litros, né? Sua cerveja vai ter vai ser um pouco diferente, né? Então, vamos por partes aqui na parte de configuração de equipamento. A primeira parte aqui é a tina de mostura e lavagem, né? É bem simples, né? Você vê sua tina, vamos supor que o equipamento de 30 litros. Normalmente a sua tina vai ter um pouco mais de 30 litros. Isso não é regra, porque eu tinha, por exemplo, um equipamento que a gente fazia 45 litros, que se eu não me engano a tina de mostura era uns 38. E a gente tinha que usar bastante água de lavagem, né? Porque ela ficava quase sempre até a boca, né? Mas você vai pegar a sua tina lá e ver. Vamos supor que a sua tina tem 35 litros. Você vai pesar ela, literalmente, pôr numa balança. Isso é bem fácil de fazer com panela de metal. Panela você vai fazer sistema de 2, 3, mas as panelas automatizadas são mais complicadas, né? Porque ela já tem a bomba junto, o controlador. Isso aí é ideal você pedir para o fabricante qual que é o peso dela, né? E a maioria dos fabricantes já tem esse perfil pronto também, você pode pedir para eles. Mas vamos supor que ela pese 6 quilos. A parte de baixo é o calor específico. Dependendo do material que ela é feita, ela vai ter um calor específico diferente. Isso vai fazer que ela troque de calor de uma forma diferente. Ele tem aqui alguns indicativos. Inox, que eu acho que a maioria vai usar inox ou alumínio, né? Plástico só para quem usa cooler, como a gente falou, os americanos. Cobre, que eu acho que eu não conheço nenhum cervejeiro caseiro que tem uma panela de cobre. E vidro, né? Que também é bem incomum, assim. Vamos supor que a gente vai usar alumínio, que eu acho que é o mais comum para a galera, né? Mas ele vai estar dando dado aqui. Se você tiver algum outro material específico, ou se você tiver uma liga diferente de aço, você pode pedir para o seu fabricante que ele vai te dar esse valor exato aqui para você pôr. Tá, isso aqui vai mudar um pouquinho as temperaturas que ele fala na hora que você vai colocar a água, qual temperatura você vai ter, se você, por exemplo, quer começar já a 65 graus. Ele vai te dar que você tem que aquecer a água até tantos graus para você colocar o grão, né? Não é a coisa mais importante, mas é legal estar bem configuradinho. Essa parte aqui de ajuste de mostura e lavagem muda muito de equipamento para equipamento, como você vai fazer. Tem gente que gosta de adicionar água na mostura, eu acho que isso não é tão comum entre a gente. Normalmente a gente coloca água de infusão no começo, né? A gente esquenta essa água e depois coloca o malte. Mas você pode subir as rampas com água quente e coisa e tal. Então, pode ser que alguém use. Normalmente, eu deixo zerado aqui. Isso aqui também tá verdade. Você pode usar como água adicional para o espaço morto. Assim, por exemplo, você está usando uma proporção de 3 litros de água para 1 quilo de malte. Na hora que você colocou na sua panela, você vai ter uma perda, porque você usa o fundo falso, vamos supor. Então, essa proporção de água que está em contato é menor. Você pode ajustar ou aqui, que você está colocando mais água, ou nesse espaço de baixo aqui, é o espaço morto da tina. Isso aqui é aquela água que você não tem acesso. E depois, quando você for transferir para outra panela, também pode ser a água que fica embaixo da saída da torneira, né? Porque a gente tem às vezes aquela ganânciazinha de virar, mas uma panela um pouco maior, o que está abaixo do limite da torneira, você perdeu aquele líquido, né? Por mais que esse líquido, como você está fazendo, se você for fazer lavagem, vai ser um líquido já com uma gravidade muito baixa, que ela não vai fazer diferença na sua eficiência, ele vai ser contado na água total.
Ele é uma água que não é a água que está no grão, não é a água que está passando para a panela de fervura, mas você não consegue tirar ela. Vamos supor que a minha torneira caiba 1 litro abaixo da minha torneira. Aí a água adicional da fervura. Isso aqui também eu acho que poucas pessoas colocam, porque normalmente você coloca essa água no esparge, mas eu confesso que às vezes eu uso, por exemplo, quando eu faço biab, né? Single vessel, na verdade, quando eu faço double mesh, às vezes eu consigo uma gravidade muito alta, e em vez de eu usar essa água na lavagem, porque eu não quero tratar essa água, eu coloco essa água direto na fervura depois, né? Porque eu tô com... a minha panela, ela cabe 45 litros totais, mas na hora que eu estou braçando, uns 25, 30 litros, né? Então eu consigo, às vezes, já ter um mosto de 1,75 e eu preciso de um mosto de 1,60. Então eu coloco essa água na fervura para chegar no volume que eu quero. O Nuno falou um pouco sobre isso, né? De colocar água na fervura. E você pode também colocar essa água depois no fermentador. Ele tem aqui, né? Aí desse outro lado, eu vou deixar aqui o lúpulo para depois. É o volume total do seu lote, né? E quando você coloca o volume total do seu lote, você pode ser pensado de formas diferentes, né? Do volume envasado, do volume que vai para o fermentador. Isso cada cervejeiro trata de um jeito, né? Normalmente eu coloco o volume que eu mando para o fermentador, que não é o volume que vai ser envasado. Como eu falei aqui, a gente ia fazer 30 litros. O próximo de baixo aqui é o que você vai perder no fermentador. Isso varia um pouco, porque se você for fazer uma IPA com 10 gramas de dry hopping, ou se você for fazer uma Pilsen que não vai dry hopping, pode mudar. Algumas leveduras, elas geram um material, como que chama isso? Biológico, né? Dela. Uma lama muito maior do que outras. Mas você vai tendo uma média desse equipamento, que você também pode alterar isso em cada receita. Vamos supor que aqui que a gente perca 2 litros. Você vai ver que o volume vazado, que está aqui, ó, 30 litros, ele já vai mudando toda vez, né? 28 litros. O próximo sistema que ele tem aqui é o volume de fervura. Isso aqui é uma parte muito importante, que muita pessoa dá errado por causa disso aqui. O primeiro sistema aqui ele fica automático, porque ele está baseado no de cima aqui, né, que eu falei, né, que eu preciso tirar 30 litros. Se você desmarcar ele fica independente daquele de lá, mas vamos deixar que eu quero chegar a 30 litros no fermentador. Tempo de fervura você pode trocar todas as vezes que você for fazer uma receita. E a parte principal aqui desse campinho aqui é esse daqui, taxa de evaporação. Cada panela, cada fogareiro que você usar, pode trocar essa taxa de evaporação. E só tem um jeito de você medir isso com precisão, que é você pegar e ferver a água lá. Na verdade, o ideal seria o próprio mosto uma vez, porque também pode mudar um pouco de água para o mosto, mas a água já funciona bem legal para essa conta. E ver quantos de água você tinha antes e quantos de água você vai ter depois. E depois de resfriado, tá? Porque a água, ela dilata, então se você contar com ela quente, isso pode enganar sua conta. Normalmente, quando você vai fazer com água, você não deixa fervendo 1 minuto. Você escolhe um tempo, 15 ou 20 minutos fervendo, e depois você multiplica isso até dar 1 hora. Mas se você quiser deixar fervendo 1 hora para você ter essa taxa, é legal. Vamos supor que aqui a gente perca 5 litros, 4 litros de água. Se você ver aqui na que a gente mudou, ó, tava 1,8 aqui, né? Tava com 33. Se eu falei que eu vou perder 4 litros de água... Opa. Essa? Né? Já mudou para 35 a água que vai para a fervura, porque eu estou perdendo mais água que estava no padrão do programa. E aí, se por um acaso você for fazer uma cerveja que você não vai ferver 1 hora, você vai ferver ela 2 horas, 1h30, ele já vai corrigir automático. Na hora que você for fazer receita, você vai colocar lá, né, na própria receita, não aqui, 90, ele já fala que você vai ter que começar com 37 litros de água. Isso aqui acho que é uma das coisas que mais dá diferença, assim, do cara que não conhece o próprio equipamento, assim, né? Aí tem a perdas
após fervura e adição complementar, que a primeira coisa aqui que eu falei aqui, que é a contração por resfriamento. Isso aqui eu não acho que você deva mudar, porque é muito raro algo diferente disso, assim. Tem que ter uma coisa bem excepcional de pressão. Normalmente, padrão é 4%. Então, ele está falando que na hora que você desligar, em vez de você ter 30, você vai ter 31 litros, ponto 25. Por quê? Porque a água está quente, né? Perdas para Trub e chiller. Isso também é variável. Eu acho que quase ninguém conta o chiller junto, mas tem pessoa que vai com a fervura e já coloca o chiller desde o começo, né? Mas Trub é uma coisa que vai variar de acordo com os lúpulos que você for usar, na quantidade de lúpulo. Não só de lúpulo também, dos próprios grãos, né? Se às vezes eles podem gerar muita proteína residual, se você usar o reflock, você não vai usar o reflock. Depende muito, mas é legal você ter um valor médio para você acertar essa receita, né? Vamos supor que aqui a gente perca mais 2 litros. Se for um chiller de contrafluxo, né? Já perde quase 1 litro da mangueira, né? Sim. Não, de contrafluxo não, porque você não coloca na panela. Isso aqui é na panela. Se você coloca um chiller de imersão, sua panela está marcando ali 37 litros. Senão que você colocou o chiller, em vez de marcar ela 37, ela vai marcar 39, entendeu? Porque o chiller está ocupando espaço físico ali dentro. O de contrafluxo não, porque você vai sair da panela, né? Ele não vai ocupar espaço aqui dentro. E água no fermentador, que é uma coisa que eu já fiz, apesar de não usar muito. Caso você chegue à conclusão que a cerveja ficou muito, muito alta a gravidade, você pode adicionar água no fermentador, então você pode ferver essa água e colocar lá. Mas se isso é uma prática constante sua, você já pode deixar configurado no seu equipamento. A parte aqui de baixo de fator de utilização de lúpulo, eu não mexeria, é quase que irrelevante. Ele tem até uma nota aqui, que ele fala que para lotes menores de 75 litros, usar 100%. Mas em panelas maiores, quanto maior a panela, menos é o aproveitamento do lúpulo, né? Essa parte aqui é muito legal, que foi posto no Beer Smith novo, que é a altura da cidade onde você está. Aqui eu vi, acho que é 340, uma coisa assim. 370, né? Você coloca aqui, porque a gente sempre conta que ferve a 100 graus, mas a gente não ferve a 100 graus. E a conta do lúpulo, ela é sempre feita, aproveitamento de BU, a 100 graus, né? E... Aqui da nossa é 98. 99, acho que dá. 99, né? Então vai mudar bem pouco, na verdade, mas muda, entendeu? Lá em Campo Grande já ferve em torno de 96. Campo Grande. Cara, sempre 96, 97, cara. Não chega a 98. De mercúrio daqui, eu media 96. 96? O cálculo teórico dá 98 Campo Grande. 98? E outra coisa legal também, que é importante, na verdade, isso aqui é muito importante. Se você falar, minha cerveja fica muito amarga. É o tempo que você vai deixar a sua cerveja acima de 85 graus. Ele fala que de redemoinho, né, que seria o whirlpool, porque quem faz whirlpool quente, você desliga a panela, joga o lúpulo e faz whirlpool. Só que aquilo ainda está quente, então até 85 graus ela está extraindo bastante quantidade de amargor. Então você fez uma receita com 15 IBU só, que é uma bem levinha, mas colocou muito lúpulo ali no whirlpool e deixou quente. Essa cerveja ficou muito amarga e ela ficou desbalanceada, porque você não contou essa parte. E outra, não é só o lúpulo do whirlpool, né? Às vezes você fez uma adição a 10 minutos, mas ela ficou mais meia hora quente, então essa adição ficou muito tempo quente. A gente vê muito isso em cervejaria grande, cara, é um problema essa parte, se você contar, é bem difícil você ter isso. Eu não tenho esse problema lá em casa, porque eu desligo, eu já resfrio para baixo disso, aí que eu faço a adição do whirlpool. Ele colocou ali até para baixo de 85 graus, que seria o ideal. Abaixo de 85, normalmente eu baixo um pouquinho para baixo de 80. Para fazer o whirlpool. Isso. Aí você marca aqui prever lúpulo no redemoinho, se você faz sempre essa adição, né? E quanto tempo? O meu eu vou deixar 0. Mas se você, por exemplo, quem usa chiller de placa, ou chiller de contrafluxo, você tem que colocar o tempo que você vai demorar para resfriar. Isso é uma média, com certeza. 10 minutos. 10 minutos só do whirlpool, mas às vezes ele ainda está quente. Se você está passando pelo chiller de placa, mas... 10 minutos ele caiu para baixo de 85. Você apagou o fogo em 10 minutos. Já baixou para baixo de 35. É isso que tem que Eu acho bem possível. Tem que
Por 10 minutos, É de placa. Então, no meu caso, eu não ponho porque eu falei, eu já desligo e já gelo. O problema da entrada de água. Se você deixar 100% da pressão da bomba, vai demorar 1 hora. Não, mas quem não usa bomba, vai tirar só por gravidade. O cara desligou a panela dele, fez o whirlpool, esperou 10 minutos. Às vezes passou 10 minutos, que também tem gente que faz whirlpool de 20 minutos, com o tempo. Pode ser que ela ainda esteja acima de 85 graus. A gente, quando a gente tinha aquela panelona grande lá, o Renan, a gente fazia 100 litros de cerveja. Cara, aquilo ficava mais de meia hora a 85 graus, com certeza, se a gente não resfriasse. Aí, se você fosse passar no chiller de placa, aquilo estava ainda isomerizando o lúpulo, né? Passa 10 minutos no chiller de placa já cai para 80, já daí eu começo a jogar o fermentador. Mas você passa pro chiller e volta para a panela. Para até baixar 80. Já daí eu consegui controlar o fluxo de cerveja para sair a 25, 30. Então você tem que colocar esses 10 minutos aí. Coloquei. Acabei de colocar. Renato, acho importante Quer dizer que a sua ficou amarga por isso, então. falar uma coisa aí em relação ao tanto que Essa era a você intenção. configurando com o tamanho total da Quanto amarga ela vai estar. Ah, sim. Isso aqui que o Carlos falou agora é uma coisa bem óbvia, mas que eu já cometi esse vacilo já. Se você vê se a quantidade total, por exemplo, vai ter aqui, por exemplo, 37 litros de água, se a sua panela cabe isso, né? Porque muitas vezes o cara fala cabe, mas cara, cabe 37 litros, mas você vai ferver, isso você vai ter que adicionar lúpulo, isso vai transbordar. Eu acho que todo mundo aqui já transbordou alguma vez na vida, né? Transborda. Eu comecei a fazer first word para não colocar o lúpulo no 60 para não transbordar. Eu também. Porque eu faço 15, eu ponho Eu também. Quando coloco o lúpulo sobe, aí porque eu ponho na tampa. Eu confesso que eu sinto muito pouca diferença de lupulagem de 60 e de first wash. Existem várias teorias que mudam alguma coisa ali, né? Porque você coloca ainda nele frio. Mas o meu principal objetivo é colocar antes de ferver para ele não derramar. Então, pra mim muda a quantidade de cerveja. Quando eu faço no 60, eu derramo. Antes de ferver. Antes de ferver. Mas quanto tempo antes de ferver, mais ou menos? Não, na hora que tá passando. Você passou, você já coloca. Sério? 70 e poucos. A 0 graus. Você já viu alguma coisa que tem diferença maiores? tem um monte de teoria. Falar de amargo mais consistente. Fala que você está um pouco mais de sabor, de aroma, mas, cara, vai ferver 1 hora, não sei até onde isso. Mas aí que tá. Mas aí se você tiver o estudo relacionado, que você traz isso, tira a substância nessa temperatura. Ela não aí, fica. E aí ela interage com alguma coisa no mosto. Sentido aí que você tá falando, acho que é interessante falar que saiu um artigo no final do ano passado que eles provaram que se você ferver o lúpulo por 60 minutos, chega substâncias aromáticas na cerveja depois. Então, assim, tem coisas ligadas a açúcar e tal, que são privadas só quando tem a levedura, então ela já passa, então pode ter realmente essa parte de ter diferença de aroma, tal, pode acontecer. Sim. Uma coisa que eu acho, assim, uma coisa que quando eu comecei a fazer cerveja, as pessoas sempre falam assim, você pode dizer qualquer lúpulo para amargor que não muda. Muda. Quão perceptível é isso, né? Se você vai colocar isso a 90 minutos ou 60 minutos, muda um pouco também, né? Bom, de equipamentos, aqui a parte que tem todos os itens é essa daqui, né? Ele já vai ficar salvo aqui, todas as coisas que você precisa. Se por um acaso você vê lá na sua receita que está prevendo 1045, era uma Pilsen que você ia fazer, e ela deu 1051 de AG com a quantidade de litros certa, foi 30 litros por fermentador, quer dizer que você está com a eficiência um pouco mais alta. Então, a próxima vez, você não vai fazer 68, só por 70 ou 72, né? Vamos ver qual que é a nossa eficiência. Isso, se você tiver um controle bem legal, em 3, 4 levas, se você fizer, você consegue configurar seu equipamento bem certinho, assim. Por aqui, beleza. Ele tem um outro assistente aqui que eu não vou explicar, que é basicamente os mesmos campos, mas ele faz as perguntas para você, entendeu? Quanto cerveja você costuma produzir? Dentro do fermentador, você colocaria 30 aqui. É um pouco, eu não sei se é mais simples assim, mas eu gostei, ficou melhor que o do 2 aqui, mudou um pouquinho. O 2 também tinha um, mas ele era um pouco mais complicadinho, assim. Aí beleza, eu já configurei o meu equipamento, eu já configurei as unidades e vou fazer a primeira cerveja, né? Será melhor você
Eu vou falar sobre isso, calma aí. Então, eu vou falar sobre as cervejas. Aqui ele tem um sisteminha de pasta, o meu tá bem bagunçado. Tem até uma cerveja do Serginho aqui, ó. Tem... Mas beleza, você coloca aqui, põe sua pasta, quer deixar bonitinho, por estilo, você vai fazer por ano, por mês que você fez, você pode organizar isso de uma forma bem legal. E você vai começar a receita, você põe nova receita. Beleza, você vai começar a receita, colocar o nome, aí a gente vai fazer uma Pilsen. Então, como você fez para importar os dados do 2 para o 3? Ah, tá. Quando eu abri o 3, ele perguntou já. Aí eu, sem querer, eu cliquei em não. Aí eu falei, porra, mas eu queria. Aí eu fui procurar onde que era. Você vai, arquivo, importar dados do Beersmith 2. Também ali. Aí você, na hora que você colocar... Aí vai aqui, escolher o diretório. Você escolhe o diretório onde está o Beersmith 2, tá ligado? O meu tá aqui em documentos, Beersmith 2. O diretório da raiz, tá? Acho que vocês não perguntou, vocês escutaram. Quem vai ter o Beersmith 2 quiser importar os dados dele para o Beersmith 3, é arquivos, importar dados do Beersmith 2. Inclusive, na hora que você abre, aqui não aparece, mas na hora que você abre, ele pergunta se você quer importar os dados do Beersmith 1.4, que eu acho que pouca gente chegou a usar, né? Nem sabia que tinha. Tá, beleza. Você pegou a receita, você vai fazer uma Bohemia Pilsner, na verdade. Bohemia Pilsner, tá. Pilsner Urquell, ele tá com a camiseta. Eu tô colocando a Pilsner Urquell aqui, né? Vamos fazer um clone. Quem dera, né? A gente vai usar aqui a panela. Cadê a panela? Panela. Vamos fazer cocção. Do grau está 60%, 60 de fervura, beleza. Aí você vai adicionar fermentável, né? Que seria os grãos, não só os grãos, tem açúcar e outras coisas lá. E você vai usar um Pilsen da Best Mouse. Você comprou o Pilsen da Best Mouse. Tem Best Mouse aqui? Não, Best Mouse tem. Deixa eu pensar. Vamos usar um Pilsen... Opa, você saiu do meu. Pagou o nome. Pagou o nome. Você vai usar um Pilsen que não tem nessa relação. Qualquer malte que não tem nessa relação. Aí, isso bem legal agora o Beersmith 3 tem de padrão. Ele tem bastante coisa de frutas, né? Tem coisas aqui, bastante coisa de... Isso aqui é maçã para cidra, né? Mas tem outras frutas também. Não estou achando malte nessa lista, eu vou usar qualquer malte Pilsen. Beleza, você pode usar qualquer malte Pilsen, mas vai ter algumas pequenas diferenças. Então você vai arquivos, extensões. Como eu usava em inglês, estou meio perdido aqui. Estou sem internet aqui. Se você está conectado na internet, ele vai te aparecer nesse lado esquerdo aqui a lista de todas as extensões que tem no sistema deles. Tem algumas extensões que às vezes o fabricante te dá, que você pode importar essa extensão. A Levitec, por exemplo. A Levitec tem. Ali na parte onde você está nos fermentáveis, se você olhar lá, volta lá. Dá pra fazer direto. Dá pra fazer direto lá, ó. Tem as 3 opções ali, ó. E o fermentáveis é esse daí. Tá. Isso aqui não tinha no Beersmith 2. Bem legal você poder procurar a extensão do fermentável direto na janela, né? Isso realmente eu não conhecia. Tem da Gralha. Eu acho que eu tenho instalado da Gralha, inclusive. Tem uns que você não tem no sistema deles, aí você consegue baixar do fabricante, Eu não sei como tá no 3 agora, mas o 2 ele só era meio burrinho. Você tinha que fechar o Beersmith, clicar no arquivo, aí ele ia abrir, aí você mandava instalar, porque ele não fazia com um programa já aberto. Olha, vai direto. Então aqui tá os meus que estão instalados. Aqui é o BJCP. Eu ia instalar um em português para mostrar para vocês, porque agora dá para você trocar aqui, colocar um em português aqui já. Então tem o Birds, que é um malte que eu usei na época, que é bem difícil. Tem umas de receitas, né? Uma vez eu fui fazer uma California Common, faz da serva até, né? A gente pegou umas receitas pra gente dar uma olhada. Best Mouse, Castle, que eu acho que é bem fácil, Castle que a WE vende, né? Ele tem em português a extensão dele, que é bem legal. Extensão de lúpulo, eu dou extensão de lúpulo que ele acaba ficando repetido, assim, quando você instala vários, assim. Mas tudo bem, tem o Muton, o Thomas Fawcett, o Vikings, o Weimar, são os maltes que eu mais uso aqui. Esses dias eu instalei o da Blumenau, só que tem que baixar do site deles, né? O que eu vi algum... Dr. East, isso aqui eu baixei agora. Eles têm... Tá no sistema do Beersmith, eles conseguiram colocar
lá. Dá para você baixar direto aqui no site. Bom, acho que a maioria conhece aqui a tela do Beersmith. Quando você vai começar a receita, né? Você coloca aqui a litragem, como eu falei, você pode mudar, né, o tempo de fervura. A data é legal você salvar. Eu muitas vezes esqueço de mudar, mas é bom porque, cara, às vezes eu quero lembrar de uma receita que eu fiz há 2 anos atrás. É bom você deixar a data certinho. Dá pra você colocar uma data futura, às vezes. Vou abraçar ela no sábado, entendeu? Que vem. Você pode colocar ela aqui já. A versão da receita, caso você altere, né, a receita para você salvar, eu também nunca uso essa ferramenta, eu coloco aqui Pilsner 2 depois, tá ligado? E se você quiser bloquear, que você não quer mais mexer nela, ela ficou muito boa, né? E porque, tipo, eu já fiz várias vezes cagada de mexer numa receita e em vez de salvar como, salvar em cima, né, cara? O problema não é mexer na receita, é você fazer a receita e na hora falar assim, um pouquinho mais de duplo aqui, um pouquinho mais aqui. Não, o problema é os duplos que você compra, que você acaba mexendo, porque um tem tanto alfa-ácido. Com certeza. Aí você vai fazer exatamente aquela, só que o duplo é do outro fabricante. Aí você tem que mexer naquilo ali. Às vezes é do mesmo fabricante, mas mudou o logo, né? Tem que mexer pelo menos no alfa-ácido. Aí você não usa uma receita com data diferente, você confere Duas? qual a alface dele, qual a validade dele, você alimenta no Beersmith, ele vai te dar. Não, ele vai salvar a data que você fez. Se você mudar a data, ele vai falar que você fez em outra data. Ele não salva duas. Para salvar duas, ou você tem que fazer a versão diferente, ou você tem que colocar aqui um nome diferente. Ou você pode gravar como aqui, ó, salvar ela em outra pasta. Mas se você só mudar a data, ele vai salvar em cima da anterior que você já fez, tá? O ideal é a versão, então. Aí cada um vai ter o seu jeito de fazer a receita. A primeira coisa que eu faço é procurar o estilo aqui, né? Então a gente vai fazer uma Pilsen, né? Não, agora ele não tá com uma Pilsen no estilo, né? É Czech Lager, né? Como será que tá? Ué. Depois que isso vai ter check. CHI. H. CZ. Não, bota check português. Ele não tá aqui instalado. O meu, ele tá com poucas coisas aqui. BJCP 2015. Então vai ser bom mesmo. É no 18 mudou, né? Por algum motivo ele não tá puxando todo o Beersmith, cara. Ele tá puxando só alguns estilos. Daria pra instalar ali já. Se clicar aqui ele ia puxar. Cidra, não tá parecendo cerveja? É, BJCP, já tá adicionado. Ele tá adicionado, mas ele não tá abrindo aqui. Na hora que eu coloco aqui nas receitas, ele não tá aparecendo todas aqui. Não tá pro JCP 1999? Não, tá 2015. Eu fui aqui em ferramentas, opções. Não, você abriu uma tela aí que eu vi escrito BJCP 1999. BJCP 2015. Vamos por todos os guias, ver se ele aparece. Não tá todos os estilos não. Dá pra você importar o que você usava antes? Importado 2. Faz o Altbeer que já tá aí mesmo. Isso aqui depois a gente tem que ver exatamente por que está acontecendo isso, né? Como eu estou sem internet, é difícil de importar ele de novo. Mas a gente pode fazer então, vamos supor, uma Amber Keller Beer. A Amber Keller Beer é muito exótico, né, cara? Altbeer, cadê? Altbeer, beleza. Altbeer é um estilo legal, que quase ninguém tomou aqui, garanto, uma original, né? Eu tomei da Agrária lá. Tomando da Agrária. Ele fez, né? Ela é Bamberg, eu acho ela bem boa, mas não tem nenhum parâmetro de referência, né? Porque só faz numa região específica da Alemanha, né? Quer tentar conectar? É fácil, né? Não, de boa. Vamos... Tranquilo aqui. Bom, É fácil. Ninguém tomou, só se você não lembrou, né? mas Você não lembrou que bebia? isso é bem interessante, assim, você falou da Bamberg, a Bamberg, Altbier e Kolsch são estilos que fazem em Düsseldorf e Colônia, né? E são cidades vizinhas e elas têm uma treta enorme, então você não toma uma cerveja de uma cidade na outra, é proibido, assim, não é uma lei, mas, tipo, eles odeiam a cerveja dos outros. E a Bamberg é uma das poucas cervejarias no mundo que faz as duas cervejas
e que já ganhou medalha lá no World Brew Awards e também no European Beer Cup, lá na Europa com os dois estilos. Então ela é uma das poucas cervejarias do mundo que faz isso. Lá eles iam considerar um traidor do caralho, né? É um ou outro. 20 minutos? Descobri que ele fica de bicicletinha lá, os caras atropelam. Cara, a parte de receita então vai ser bem simples, que acho que a maioria conhece aqui. A gente vai usar malte Pilsen, o Chateau mesmo. E vamos usar também um pouco de Munique. Aqui tem os parâmetros, né, de gravidade, de amargor, de cor e de ABV. Eu só coloquei lá, na hora que eu coloquei eu podia ter colocado a quantidade, né? Só coloquei os itens, assim. A gente vai usar 6 kg de Pilsen, foi muito. Vamos usar aqui. 4 kg de Pilsen, 2 kg de Munique. Estava invertido. 4. Dislexo. É porque ele, quando você põe mais, ele sobe. Ele fica aqui, vamos por aqui, por quantidade, por ordem. Beleza, aí você vê que ainda estou abaixo do coisa. Vou colocar mais Munique, 3. Passou. Vamos pôr 2,5 de Munique. Tô quase perto. Opa. Aqui não foi. Tô aqui, tá. Não AG, legal, coisa e tal, mas você vê que a cor tá um pouco baixa. Você pode usar outros tipos de malte. Cevada torrada. Eles usam muito carafa, 1, 2, 3, né? Coisa para dar cor, não é uma quantidade para fazer. Isso aqui é coisa de receitas que eu não vou ficar falando muito. Que o Kelvin vai falar mais à tarde. Aqui as últimas coisas que eu vou falar são esses perfis aqui, né? De mosturação, carbonatação e fermentação. Esses perfis também tem aqui, ó. Todos eles, né? Mosturação, carbonatação e fermentação. Ele vem com alguns de fábrica. Esses primeiros aqui, eles são os BIABs, que são... basicamente, são perfis que você vai usar... Vai infundir o malte, né, no líquido e não vai ter lavagem, tá? Normalmente o deles não tem. Decocção, que quando você tira uma parte do grão e ferve ela, né, depois volta. Infusão dobra, ele vem com esses aqui básicos. Normalmente eu usava as temperaturas mesh 1, 2, 3, full, light e médium e depois ajustava. Mas se você for fazer, por exemplo, uma cerveja alemã, como a gente está fazendo agora, é legal, você pode criar um perfil seu aqui. Você vai pôr aqui, o perfil da Alt. Ou um perfil de... pode ser o perfil da Alt. Essa primeira parte aqui é a temperatura dos grãos na hora que você está adicionando, né? Como a gente falou ali, o Luna falou lá, 22 graus, os caras falam, mas 22 não é em Dourados, e muito menos em Campo Grande, né, cara? Você pode pôr 30 graus. Isso pode parecer besteira, mas muda um pouco também aquela temperatura da água que você colocar. Às vezes o Beer Smith fala que você tem que colocar com a água... se você for fazer a primeira rampa a 50 graus, ele fala que você tem que colocar a 55. Aí você coloca, ela ficou a 52, não ficou a 50. Por quê? Porque a temperatura do grão que ele está prevendo não é a temperatura que o grão está, né? Porque a temperatura nossa aqui é mais alta. Então, temperatura da tina, isso aqui já não é tão importante, porque a gente vai colocar água na tina e vai esquentar ela, né? Mas vamos supor que também esteja temperatura de 30 graus. Temperatura de lavagem, isso aqui é legal vocês deixarem certinho. Eu normalmente faço lavagem a 76 graus, quando eu faço lavagem, mas normalmente entre 75 a 80, a gente já acha que 80 é demais. Peso total dos grãos, isso aqui vai depender da quantidade de grão. Temperatura de fervura, ele vai puxar, aqui dá 100 graus, mas na hora que você puxar essa mosturação na receita sua, no perfil da sua panela, ele vai puxar para aquela da altitude que você tem. Mas se você souber, você pode pôr aqui 98 graus, que é o que a água ferve aqui. E o pH da mostura, esse aqui é o pH que você quer obter, né? Você pode adicionar etapas, a primeira etapa sempre vai ser a infusão, no nosso caso. A primeira etapa vai ser 50 graus, como eu falei. Ela vai durar 10 minutos. O aquecimento dela é 0 no caso, porque a água já vai estar quente, né? Você vai colocar o malte. A quantidade de água por litro, que é aquela relação que o Nuno falou um pouco antes. A gente usa normalmente entre 2,2 até 4, depende muito do equipamento. Eu gosto de usar perto de 3,5.
E a temperatura da infusão ele já corrigiu para 53,9, porque ele está falando que eu coloquei que a água estava a 30 graus. Então essa é uma conta que ele fez automático. E aí você vai adicionando etapas. Essa próxima etapa não vai ser mais infusão, porque você não vai colocar mais água. Você vai fazer temperatura, se você for esquentar, ou decocção, se você for tirar e ferver e jogar fora. Com estilo alemão até seria legal fazer decocção, né? Mas como a gente está com preguiça, a gente não vai fazer decocção. A gente já vai direto para 66 graus. E aqui vai ser a nossa temperatura de sacarificação. Você pode pôr o nome aqui, né? Sacarificação. A duração dela, a gente vai fazer uma sacarificação de 70 minutos. Eu gosto de colocar um pouco mais de 60, mas vou fazendo teste de iodo, assim. Deu 60, a partir de 60 já começo a fazer o teste de iodo. Eu acho que vale muito a pena fazer, é muito simples, indústrias grandes fazem. Na Pista New York, que a gente foi lá, os caras fazem, né? Um pontinho até hoje, então não tem por que a gente não fazer. A parte de aquecimento é a parte que leva para você chegar a essa temperatura. Se você estava a 50 graus, você está indo para 66 graus, você tem essa diferença de 16 graus, você tem que ver como que o seu equipamento reage nisso daí. Normalmente, assim, tem uma média de um número que ela fala de 2 graus por minuto. Mas você tem que ver se isso é real no seu equipamento, né? Então vamos supor que no nosso caso é real, é 13 minutos para chegar até lá. Nossa, eu pus em cima, né? Aí você vai fazendo etapa por etapa até chegar na etapa de fervura aqui. É bem simples de fazer, ele tem um sistema de lavagem aqui que você pode colocar se lavada, se ela for Betsparge, né, você marca, ou se é lavagem Flysparge. De baixo aqui ele tem um sistema que é com biab, né, que seria que você vai tirar o grão depois. Você pode selecionar aqui os seus perfis. Isso serve para Singovessa também ou não? Serve para Singovessa também sem diluição, né? Se você não for lavar a água depois, serve. Mas assim, esses sistemas que eles têm pronto aqui, eles funcionam bem legais no geral. Assim, você vai fazer uma APA, você pode usar aqui uma APA, eu quero a corpo médio. Ele já vai te dar umas dicasinhas aqui. Ele vem com os números um pouco quebrado, porque ele foi feito... Foi convertido, foi convertido, no 66.7. Às vezes, eu gosto de arredondar, mas é meio toque, assim, por 66, beleza. Aí você pode... É bom você ajustar essa relação de água, porque não adianta você pôr uma relação enorme, que às vezes não cabe na sua panela, e uma relação muito curta, fica muito grosso, dependendo do grão, cara, é pesado pra caramba pra você mexer no braço, né? Normalmente eu fazia isso, eu pegava só e selecionava. Tá, agora eu vou para outra parte aqui, voltando para a receita, a gente já escolheu... é legal, o Beer Smith vai ficando aqui por abas, tá? Voltamos aqui para a Bremer Pilsner, a gente vai fazer... Ela vai fazer uma temperatura com 2 steps... Full body, médio body. Beleza, vamos usar o padrão dele ali já. A gente vai colocar aqui o fermento. Lúpulo também, a gente vai usar... Traditional. Não tem Traditional aqui? Traditional para amargor, ela só vai ter lúpulo de amargor. Isso é legal de corrigir também, né? Isso que a gente estava falando. Tá. O seu pacote, olha. O lúpulo agora, eles têm umas coisas que mudou um pouco do Beer Smith 2 para o 3, que são o sistema, antigamente ele só considerava fervura, dry hop e whirlpool, né? Não, na mostura não tinha. Mas agora ele tem aqui, ó, o First World já tinha também. Se você colocar, vamos pôr na fervura, 40 gramas, 60 minutos, aqui você coloca, é legal você corrigir alfa-ácido, apesar que é um pouco de fé, né? Você está usando o que está no pacote, mas o cara que quando fez aquele pacote já está diferente do que está nessa casa. Você pode calcular por tempo dele, quanto tempo está guardado lá. Ele tem as outras opções aqui, mas quase sempre a gente vai usar pellet, né? Então a galera plantando aí, cara. Agora tem status de lúpulo isomerizado, também você consegue comprar em brew shops, né? Minha dúvida é mais questão do malte, por exemplo. Se para cerveja escura, o Beer Smith tem a possibilidade, por exemplo, na hora que você vai inserir os grãos torrados, você vai inserir só no mash out para não dar astringência, por exemplo. Isso é bem legal. Assim, já aconteceu comigo de eu errar a cor da cerveja por causa disso, sabe? Porque se eu teria que adicionar uma quantidade maior de grãos escuros para atingir aquela cor que o Beer Smith estava, entendeu? Cara, isso é uma das coisas que falou que melhor
que mais melhorou do 3x2 foi o sistema de cores dele, né, da cerveja. Porque ele era bem furado mesmo, cara. Eu colocava os maltes certinho, você pegava a cerveja e dava muito diferente da cor aqui do lado, né? Quando você coloca o grão aqui agora, ele tem essa opção aqui que você pode colocar. Antes ele tinha só a opção da mostura, e agora ele tem, ó, infusão tinha também, né? Mas agora ele tem, você pode colocar até o malte em whirlpool, que eu não sei porque alguém faria isso, mas você pode colocar essa quantidade depois na primária, secundária, terciária, engarrafar, e você pode marcar como não fermentável, que isso é legal. Por exemplo, se você deixar ele, tipo, um malte muito escuro, provavelmente ele não vai ser muito fermentável, mas dependendo do malte ou até de outro fermentável, que você pôr fruta, outras coisas, você pode colocar numa hora que você não vai fermentar mais. Você pode selecionar essa opçãozinha aqui. Então, no caso, eu usaria, então, tipo, primária ali, essa adição. Você pode fazer essa adição na primária. Você não vai colocar o malte, obviamente, né? Você pode braçar ele separado com uma quantidade de água, que depois você tem que colocar, e colocar ele, e ferver, né, para esterilizar ele, e colocar já na primária, na secundária, ou às vezes até na hora de engarrafar. Indústria grande faz muito isso, eles colocam um extrato de cor na hora de ir para a garrafa. Você pode colocar aqui. Onde eu colocaria no caso aí, cara? Porque assim, vai ficar. Se eu colocar no começo da mostura, ele vai dar uma cor. Eu acho que vai ser mostura e não fermentado. Cara, eu tenho quase certeza que essa infusão, que na hora que ele traduziu, ele fica um pouco diferente aqui. Eu não tenho certeza. Mas infusão seria talvez como tipo chá, assim, que o pessoal faz tipo um café, extrato. Porque essa infusão, eu conseguiria colocar os minutos que vai ficar só no mexal, vai ficar 15 minutos, será? Não, isso não vai ter como colocar ali. Isso não vai ter como colocar. O tempo total da receita, ele total. não vai colocar independente. Não vai calcular 60 mesmo. Mas se você for colocar ela numa parte que ela não vai sacrificar, você coloca aqui, ó, marca essa opção aqui, tá? Não fermentável. Porque um malte muito escuro, tipo garrafa 3, ele praticamente não é muito fermentável, né? Mas às vezes um malte, às vezes você vai fazer uma adição de cor com um cristal 150. Ele tem um pouco de amido que se você sacrificar, ele vai fermentar. Se você quer só para cor, você marca essa opção aqui. Mas a gente vai usar só 0,1. Editar detalhes ali, não tem essa opção? Não, editar detalhes aqui coisas que ele fala de potencial. Isso aqui é legal, mas é um pouco avançado, assim, se você for mexer tipo em aproveitamento, moagem fino e grosso, isso, quantidade de proteína, você tem que ter o laudo. Não vale a pena a gente ficar mexendo. Mas quem quiser entrar a fundo, toda vez que você comprar um malte, você pode pedir o laudo dele, tá? Os perfis de carbonatação, são perfis que eles têm com várias coisas. Basicamente, a gente vai usar só açúcar de mesa e você pode sempre editar aqui, né, a temperatura que a cerveja vai ficar e depois a quantidade de gramas você vai pôr. Essa eficácia você não muda porque já é uma conta feita, né? Ele tem que ser no barril, se é um barril com prime, coisa e tal. Os perfis de fermentação, ele tem um perfil, um sisteminha de que você pode colocar 1, 2 ou 3 estágios. Acho que isso não mudou, né? Não. Que você edita aqui. Isso não vai mudar nada na receita. O que vai mudar de gravidade final, teor alcoólico, mas é bom para você colocar certinho, depois se você quiser repetir. É muito difícil você lembrar o que você fez daquela cerveja alguns meses atrás, né? Eu tenho o costume de colocar a minha programação aqui de fermentação. Tá, a parte de levedura que o Carlos tinha falado. A gente vai usar uma German Ale aqui. Vamos ver se tem um... Vamos pôr da Levitec, por exemplo, líquida, beleza. Ele tem essas outras abinhas aqui. Tem a parte de água que melhorou bastante. A parte de água dele está bem mais legal do que do 2. Eu acho que está até valendo a pena usar. Que eu também não usava, eu estava usando mais a Easy Water que o Nuno mostrou. A Broom Water é bem legal, eu não vou falar dessa, não vai dar tempo, e também porque não tem internet aqui. A Broom Water acho que é a melhor planilha de todas, só que ela é meio complicadinha de usar. Aqui, ó, Caio, está aqui, ó, ativação. Quando põe ativação, ele... Ó, aqui ele não tá... aqui, ó, ele vai dar quantos bilhões de células iniciais... Você pode alterar isso, né? Você pode adicionar levedura aqui, coisa e tal. E ele tem essa ferramentinha aqui. Você vai fazer ativação, é o starter, né? Você vai colocar um starter com 2 litros a 1,40.
Ele vai te dar quanto de DMS você vai precisar e quantos de células você vai ter depois da ativação. 293 foi pouco, vamos supor que eu vou fazer com 4 litros. Ele vai fazendo aqui. Só que eu não sei o porquê. Se você coloca essa levedura, em vez de usar German Ale, eu vou usar... vou fazer com E05 mesmo. É o que eu tenho aqui na mão. Tá aqui, isso é feio, né? Você vai ativação. Ele não deixa você fazer o controle de starter. E é tipo, isso é muito burro, cara. Só quando é líquido. É. Quando é líquido, libera. Quando é líquido, ele dá. Você pode fazer, você pode adicionar a levedura, pegar a levedura e colocar que é líquido, alterar. Dá um clique nele aí. Fala que você molhou, né? Na onde? Em cima do Fernando. Mijou, né? Tem como colocar aí que ele é líquido no editar detalhes? Sempre é líquido. Faz o teste, vamos ver. Cultura, né? De repente, você guarda. Aí você pode colocar aqui a quantidade que vai ter, né, de célula, pá, viabilidade. Vamos supor que eu tenho 100 bilhões mesmo. Não, ele não deixa também. Cara, Mas o que eu falo é, os caras patrocinaram o Bears. você pode criar o padrão. Na hora que você for uma nova levedura, cadastrar a levedura, você pode copiar os dados que tem ali, né? Quantos bilhões, coisa e tal. Você pode copiar igualzinho aqui e fazer. Acabou de mudar pra líquida e não funcionou. Calma aí, clica lá de novo, Renatão. Esse que é o negócio. Você mudou ela pra líquida e não funcionou. Tem cultura lá, uma opção. Funcionou, não acomodou? Não. Mas, ó, tem uma forma lá, forma cultura. Às vezes é porque você guardou, né? Vai usar para aproveitar. Que loucura. Lá no líquida tem cultura. Põe esse. E aquele reuso lá? Vamos ver se... Dá só ok. Cultura, acho que vai... Cultura. Chupa essa fermente. Não tem mesmo. O outro... Eles mesmos que criam bloqueio. O BizBit tem mais muitas ferramentas, né? Ele tem outras últimas coisas. Tá na receita. Voltar lá na receita. Abre o Levitec e vê o que aparece. Fechei a receita. Fechei já ela. Vamos abrir outra receita qualquer. Pessoal, Só de curiosidade, você mudar na receita a configuração do lúpulo e depois ir lá no starter. Isso aqui tá sem receita. Vamos pôr. Tá líquido aí. Aqui tá líquida, né? É o último item. Vamos pôr aqui então. Não, dá duplo clique lá pra ver o que aparece. vamos mandar bate uma foto. Ale líquida alta. Normalmente eu não sei, foi uma coisa que eu olhei isso, eu falei, cara, só dá pra fazer starter em levedura líquida. Se você adicionar aí na receita uma seca e alterar Na receita. Tá, vamos fazer isso. Vamos dar o nome. Substituir. Vamos usar aqui. Vamos para essa aqui da Laleman de mesmo, tá? Não, a gente entrou por lá, a gente não mudou aqui. Edit, aqui é a mesma tela. Você trocar Seca, aí pra seca líquida. pra líquida. Alta. Tá. E agora vamos para ativação. Ele dá. Aí, ó, pronto, enganamos o Beersmith. Acharam o gap. Não, mas faz com essa assim. Aqui a treta é Acharam o gap do sistema. Não, mas faz com o da Fermentes. Vamos. Sabe por que eu faço assim no... Não, faz com o da Fermentes. Ah, tá. Você falou que o Fermentes não dá. Pode ser que seja treta com eles. Já É manda e-mail muita pro senhor sacanagem. Smith lá, explica pra ele o que tá acontecendo. Lá embaixo, a última. Altera ela aí. Cara, eu fiquei puto que esse negócio sumiu. Falei, putz. Não, mas é um bug, cara. Isso a gente tem que mandar e-mail pra eles lá. Aí, ó, aparece. É um bug. O cara foi amarelado de sistema, eu queria ser assim. Você largou, cabaço. Bom, últimas coisas aqui. Eu ia falar do Brewers Friendly, que tem um sistema grátis que eu achei bem legal. O que eu achei pior do sistema do Brewers Friendly é ele não calcula a água direito. Então você tem que ter um pouco de conta de quanto de água você perde no malte, quanto de água você vai perder na fervura. Mas é muito legal a parte de montar a receita nele. É bem fácil, ele é grátis. Ele tem várias ferramentas legais. A ferramenta de starter eu só uso a dele. E vale a pena conferir. Aqui, como a internet está bem zoadinha, não vou conseguir mostrar agora, por causa do tempo também. Mas ele tem umas coisas legais que são essas ferramentas aqui. A de perfil de água melhorou muito. Essa aqui é a telazinha básica que já tinha lá, né? Mas dentro da receita lá, cara, tá bem melhor. Ele tem... Tá, terminando já aqui. Eu uso bastante aqui, ó. Densímetro, refratômetro e teor alcoólico. Quando você faz teor alcoólico, é uma coisa até simples de fazer, né, cara? Mas
Se a cerveja for de 1,48 para 1,10, ela ficou com 5% de álcool. Eu estava prevendo que a cerveja ia ter 1,52. Então ela ficou com 55,5. Então isso aqui é bem fácil de usar. Se você não sabe fazer na mão ou quer fazer rápido, funciona. A de densímetro, não sei se vocês usam densímetro ou refratômetro, ele te dá a temperatura, ele também tem como fazer a correção. Normalmente os densímetros aqui são a 20 graus, né? Mas tem de tudo quanto é coisa. Ele corrige bem, assim, tá 35 graus na hora. Tinha 1,40, então na verdade essa cerveja está com 1,44, entendeu? Renatão, abre uma receita aí, vamos falar. Vou pegar aqui. Eu achei uma coisa bem legal. A hora que você vai na água aí, na receita, você escolhe perfil e Sim. ele corrige pro... Você pode tanto adicionar água aqui, caso você vá ter um perfil feito, ou você pode mudar essa aqui, ó. Aqui, ó, água. Isso aqui ficou bem legal, que você pode colocar a sua água inicial, a sua água que você quer, e ele já te dá os sais aqui embaixo que você precisa. Mudou essa aba. Mudou, ficou bem melhor. Só uma colocação na água aí, é uma coisa que mais ou menos ele mudou bastante no perfil da água passada, é que agora ele calcula que o seu malte vai gerar mais ou menos, saiu uns trabalhos recentemente mostrando que o malte dá mais ou menos 10 miligramas de magnésio. De magnésio, eu não falei isso assim, também. Sempre ele vai ficar mais ou menos zero, mas não se preocupa muito não, porque o magnésio Cara, é muito do malte. eu sei que não é sobre água, mas assim, a maior parte dos clientes agora é que assim, você não precisa adicionar magnésio, a não ser que você for uma receita específica, assim. No malte já vai ter magnésio suficiente. Você suficiente. coloca magnésio, aí você coloca a receita e ele vai pro magnésio e vai ficar perto de Eu zero. não sei se você já utilizou, eu às vezes utilizo aquela aba seção. Ele dá ali. Na receita, você fala aqui. Ali na receita, aí, seção. Que você. Ele vai ver a tua eficiência, né? Para você Sim. fazer a sua eficiência. Eu comecei a utilizar muito quando eu peguei a Sim. single vessel para eu entender o equipamento. Né? Se o que eu programei realmente estava atingindo ou não. Aqui, o que ele está falando é o seguinte. Receita planejada, sem fazer ajustes durante. Ele vai ser, se você pode ir medindo em tempo ali as coisas, tipo a sua gravidade pré-fervura, pós-fervura, para você chegar na eficiência correta, né? Quando você for mudando aqui, ó, estava em 49, a gente chegou ela a 1,68, foi muito melhor. Então a minha eficiência da mostura foi de 77, entendeu? Não, mas Você não chuta eficiência, ele já te acusa mais ou menos. Isso. É bem legal isso que ele falou também. Dá pra gente ir acompanhando, assim. Ele tem a parte de cronômetro, que eu também nunca uso, mas que você pode usar. Uma coisa que aconteceu comigo, eu tinha comprado muito malte o ano passado e eu vim fazendo bacana. Quando deu a zerada, eu falei, vou comprar mais. E eu tive muito problema de eficiência quando... Eu não sei se eu peguei um lote e outro lote, mas eu tive muito problema. Eu tive que, por exemplo, eu cheguei a ter eficiência, eu fui calculando, cheguei a 78. Que é uma eficiência Aí, ótima. De repente, pum, foi para 68. No mesmo equipamento? No mesmo equipamento. Mesma mostura, mesma moagem? Mesma receita, mesma moagem. Cara, eficiência são 3 pontos normalmente, né? O meu não era velho, eu vim usando o mesmo, aí eu comprei um lote novo de malte. Não, mas por isso que eu gosto de acompanhar a sessão. Ó, eficiência... Para eu saber se o que eu programei está saindo ou não. Eficiência são 3 pontos normalmente. A qualidade do malte, obviamente, a moagem dele e o pH da sua mosturação. Pode ser por causa da troca de pH, o poço, a água. Aí teve a monção de chuva em janeiro. Eu fiz até dezembro. De janeiro para cá eu tive um problema. Mas assim, eu acho estranho ter uma diferença tão grande, tá? Eu acho que foi de 78 para 75, pode ser um pouco assim, o pH estava um pouco diferente, mas 10% é mais fácil ser de mosturação, às vezes sua lavagem que mudou, ou alguma coisa. Se é o mesmo malte, né? Bom, a gente tinha muita coisa para falar, não vai dar tempo. Procurem o sistema do Beer Friend aqui, às vezes, todo mundo tem Beer Smith aqui? Todo mundo já pagou por ele? Não, então eu não. Então eu não compro 3 porque o 2 funciona bem pra mim, né? Eu vou comprar. Eu comprei 2 na época pelo iPhone e ele atualizou sozinho. No celular sim, mas o desktop não. Eu tenho 2, eu uso. Ele só atualizou de que a gente tinha comprado nos últimos 6 meses, 1 ano, sei lá. Eu comprei 2014. Eu vou checar o meu
meu no Mac atualizou, cara. É? Não, meu não. O meu não atualizou. Eu ainda... Atualizou, É que eu mas- comprei faz tempo. O meu eu ainda tenho ele aqui em algum canto, cadê ele? O Não negócio sei. é usar app. Lá em cima. Aqui, ó. Grátis. Tem ele aqui. Às vezes joga a chave serial no. Era mais stout, agora não é mais uma stout. Não, é. Ele agora tá fazendo. É uma New, Eu acho mais o Infinite. é uma New England agora. De stout. Não acho nem a pau o Infinite, mano. É foda confundir, né? Bom, gente, beleza, vamos almoçar. Beleza. Parte de receitas à tarde com o Kelvin. E depois vamos beber bastante.